Bom dia, minha gente. Como é que vocês estão? Deixa eu deixar o cabelo aqui para ficar mais bonitinho. Então, saudade de todos. Deixa eu falar uma coisa a vocês. Vamos estudar hoje aqui, né? Com o objetivo de entender lá. A aula de hoje é mais para direcionar vocês para o próximo capítulo, né? Para o capítulo 5 do módulo um, que trata dos modelos atômicos, né? Dos modelos atômicos, do modelo criado por cientistas de como é que eles explicavam de como era o átomo, né? De que é que é constituído um átomo, né? E aí a gente vai ver esses modelos no próximo capítulo. Aqui é apenas a teoria atômica, né? A teoria de átomo para desses cientistas que criaram esses modelos atômicos, né? Dalton. No próximo capítulo a gente vai começar a estudar Dalton, por Dalton, na verdade, o modelo por Dalton. Aqui a gente tem uma teoria dele que vai nos guiar para o próximo capítulo, como eu já havia dito, né? Só estou sustentando para que vocês entendam. E não confundirem teoria com o modelo atômico. Aqui é apenas as teorias, né, que baseada por eles que a gente leva até hoje, né, desde essa época aqui. Então, até hoje, a gente usa essa teoria aí para explicar as diversas composições químicas, beleza? Ele diz que os elementos químicos aí são formados por pequenas partículas indivisíveis, indestrutíveis, que a gente entende hoje como átomo, né? A é de negação, então é que não se divide, né? Então é indestrutível, denominadas átomos, né? E ele diz ainda que os átomos de um determinado elemento químico são idênticos. Os átomos de um determinado elemento químico são idênticos. Por exemplo, eu tenho os elementos químicos constituídos por carbono. Eu tenho lá o carbono nas suas diversas formações, até das suas formas alotrópicas. O elemento químico lá é o carbono. Quando eu comparo uma substância com outra, eu vejo que todas são feitas do elemento químico carbono, né? Então, lá eu tenho, por exemplo, o oxigênio também, na molécula do oxigênio. Eu tenho O2. Na molécula do gás ozônio, eu tenho O3. Tanto a molécula de oxigênio como a molécula de ozônio é constituída pelo mesmo elemento químico, né? Que é o oxigênio. E o átomo que constitui essas moléculas aí, com esses elementos aí, é o átomo de oxigênio. A quantidade lá de átomos do elemento oxigênio existente nessas moléculas é que vai definir qual é a substância. Enquanto um é o oxigênio, a molécula de oxigênio, o outro, porque tem só dois átomos de oxigênio, a outra vai ser a molécula vão ser três que compõem a molécula do gás ozônio, beleza? Então, os átomos de elementos químicos distintos possuem propriedades distintas. Aí ele vem aqui agora. Compostos químicos são formados quando átomos, então, quando você tem um composto químico, ou seja, uma composição química, são formadas quando átomos de diferentes elementos, por exemplo, CO2. Eu tenho então C, que é carbono, e oxigênio. Esse composto químico combinam-se, né? Só que se combinam com elementos diferentes. Um é carbono e outro é oxigênio, independente da quantidade de átomos. Por exemplo, CO. Eu tenho um C e um O. Eu só tenho um átomo de carbono e um átomo do elemento oxigênio. Um átomo do elemento carbono e um átomo do elemento oxigênio. Eu tenho CO. Aí eu tenho CO, monóxido de carbono. Se eu tenho um dióxido de carbono, eu tenho dois oxigênios para um carbono. Então, eu tenho dois átomos do elemento oxigênio para um átomo do elemento carbono, fazendo essa composição química, combinando-se e formando esse composto, né? Esse composto formado apresenta sempre os mesmos tipos de átomos, né? Sempre vai ser CO2, sempre vai ser os mesmos tipos de átomos. Quais são os mesmos tipos de átomos do CO2? O átomo do carbono e o átomo do oxigênio, com as mesmas quantidades, ou seja, nas mesmas proporções, né? Monóxido de carbono vai ser sempre um mono. Mono é um. Eu vou ter sempre um carbono e um oxigênio. Dióxido de oxigênio, né? Então eu tenho dois oxigênios e um carbono. Vai ser sempre essa mesma proporção. Se eu jogar no 1.000 gramas
de monóxido de carbono, eu vou jogar 1.000 gramas de um átomo de oxigênio com um átomo de carbono desse composto. Se eu jogar 2.000 gramas, vão ser 2.000, essa mesma composição. Então, essa proporção é física, é fixa. A gente viu isso aí lá na lei de Proust, lembra? Na lei de Proust, que ele fala da lei das proporções fixas. Então, é essa mesma coisa. A próxima, a teoria de atômica de Dalton. Ele fala que átomos não podem ser criados, né, ou destruídos em reações químicas. Essas somente mudam a forma como os átomos se ligam uns aos outros. Aqui ele está falando que a gente também falou na aula anterior sobre reações químicas. Como é que é uma reação química? Como é uma a gente tem os reagentes, né? A gente combina uma substância com a outra e produz outra. A gente viu que nessa produção aí, produz, formando esse composto, né? A gente não criou isso aqui, foi uma junção. Nada foi destruído, tudo foi aproveitado. Se for em sistema fechado, nas mesmas proporções. Se for em ambiente aberto, a gente vai perder massa, mas o composto formado lá vão se ligar, não vão ser destruídos, vão estar lá, permanecerão. Não é isso? Somente mudam a forma como os átomos se ligam uns aos outros, a forma que ele vai se ligar. Você vai ser, por exemplo, o oxigênio, se eu pego o oxigênio e jogo lá uma grande quantidade, se ele se ligar duplamente, ele vai formar a molécula de oxigênio. Se ele se ligar triplamente, ele vai formar a molécula de ozônio, né? A molécula de ozônio, porque são 3 oxigênios ligados, enquanto de oxigênio são 2. Mas nada vai ser destruído, beleza? Essa é a primeira teoria. E aí, descendo mais aqui, eu tenho símbolos dos elementos químicos. Ó. Reparem que esses símbolos, hoje a gente tem esses símbolos aqui, tá vendo? Hidrogênio, ó, como era, nitrogênio, carbono, tá vendo? A gente tem hoje aqui, ó, a tabela periódica, ó, o hidrogênio, como é, tá vendo? Qual foi o que eu mostrei lá? O nitrogênio, aqui o nitrogênio, tá vendo? Olha o nitrogênio aqui, e assim sucessivamente. Reparem que aqui onde eu estou mostrando aqui agora, tá vendo? Oxigênio. E reparem que todos aqui são círculos, porque ele até então sabia-se, né? Foi até uma teoria de Dalton de modelo atômico, baseado na teoria dele. Um átomo é uma esfera, né? Tem um formato esférico, então ele representou aqui esses símbolos, os símbolos todos no formato esférico, tá vendo? Estão todos no formato esférico. Até hoje a gente entende também como sendo esférico, né? Mas, enfim, criou novos símbolos, tá vendo? Só que a gente vê hoje tem esses símbolos aqui, só que a gente sabe que o que a gente utiliza, né, com o avançar do tempo, são esses aqui, tá vendo? O símbolo hidrogênio é apenas o H, o lítio é Li, berílio é Be. Aqui são os elementos químicos que disponíveis dispostos numa tabela periódica, beleza? Só estou mostrando a diferença de um para o outro de forma bem simples, ok? Aqui agora, vocês precisam também saber, tem lá ouro, hidrogênio. Quando a gente fala hidrogênio aqui na tabela periódica, hidrogênio começa com H, fica fácil a gente entender aqui que hidrogênio é H. Mas quando a gente vê aqui ouro a gente, né, ouro, O-U-R-O, deveria ser O-U, né? Não, mas é A-U. A prata é AG, né? Mercúrio, HG, tá vendo? E o que eu quero dizer a vocês é que o que a gente tem aqui como nosso nome, a origem desses nomes, tem a origem, tá vendo? A origem no latim e no grego, tá vendo? Ouro, por exemplo, a origem dele é aurum, por isso que o símbolo é AU na tabela periódica. O chumbo, no latim, é plumbo, aí o símbolo é PB. O sódio é nótrio, por isso que o símbolo é Na, tá vendo? Esse aqui, ó, enxofre. Enxofre é S. Aí a gente vê lá ácido sulfúrico. Ô, professor, por que ácido sulfúrico? A gente vê lá quando a gente vai ensinar vocês para dar o nome, aí vocês falam enxofídrico.
Enxofre, o que é enxofre? Mas não, é S, então é sulfo, porque do latim é de um sulfo. Então é ácido sulfúrico, é composto por enxofre, que o símbolo é S. Tá vendo? Ácido sulfúrico, sulfuroso. Aí vem cobre, tá vendo? Que é cumpro. Aí tem lá cúprico, cuproso, tá vendo? E o símbolo é Cu, de cupro, tá vendo? E o nome do elemento é cobre. E aí você vai ver vários aqui. O que eu quero dizer é que na tabela periódica aqui, quando são esses aí, lítio, berílio, tá vendo? Magnésio, a gente, né, entende. Aí quando vem para aqui para sódio, o símbolo é Na. Potássio é K. Bora ver por que potássio é K? Aqui o potássio, tá vendo? No latim é cálium, tá vendo? E aí por isso que o símbolo é K, tá vendo? Vamos voltar, descer aqui. O cloro, as cores aqui, o cloro é verde, o potássio é cinza. E tem agora aqui, ó, as fórmulas químicas. Nas fórmulas químicas, eu queria falar com vocês das fórmulas químicas, porque quando a gente tem lá, ó, eu tenho H2O, entendeu? Então, como é que eu posso representar a água? Aí eu digo, a água é representada pela fórmula H2O, que forma a molécula de água. Então, qual é a molécula de água? A gente tem que falar a molécula de água. Então, a molécula de água é representada pela fórmula H2O. Esse H2O, então eu tenho, para a molécula de água, eu tenho dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Peraí, deixa eu aumentar aqui porque meu mouse está ruim. Então eu tenho dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Tá vendo? Aqui é um ponto, não tem nada a ver esse ponto aqui não. Então, vou passar aqui para outro também. Então, como eu posso representar, por exemplo, a molécula, tá vendo? Qual é a fórmula da molécula de NO2, tá vendo? Ou seja, do dióxido, porque tem dois oxigênios, do dióxido de nitrogênio, a fórmula é NO2. Dois átomos de oxigênio e um átomo, porque não precisa colocar o número 1, de nitrogênio. Então, dois de oxigênio e um de nitrogênio, formando a molécula de NO2. Essa é a fórmula. Tá vendo? É a fórmula do SO3, do trióxido de enxofre. Então, são três átomos de oxigênio para um átomo de enxofre. Vai ser sempre nessa mesma proporção, formando essa molécula aqui. Então, eu tenho essa fórmula, né, que é representada com essas quantidades de átomos dessas moléculas que aí vocês estão vendo. Tem essa forma aqui de representar também. O vermelho aqui são os dois oxigênios, tá vendo? Ligado aqui ao nitrogênio. Agora reparem que o mesmo oxigênio também aqui está de vermelho, né? Representa, e o de amarelo aqui é um enxofre. Eles estão ligados aqui de formas diferentes. Esse oxigênio poderia estar aqui em cima, aqui embaixo, mas está aí do lado. Então, o que fala que as moléculas de um determinado composto podem também ser representadas graficamente. Eu posso colocar aqui assim também, beleza? Posso representar como vocês estão vendo aqui em cima ou desenhando graficamente como está aqui embaixo. Aí aqui embaixo fala que a teoria de Dalton explicou satisfatoriamente as leis das proporções físicas, né? Porque você pode botar essa mesma quantidade aqui, eu vou pesar isso aqui, 1.000 gramas disso, ou 10.000 gramas disso, vai ser a mesma proporção, a proporção vai ser a mesma disso. Vão ser dois átomos de oxigênio para um átomo de nitrogênio. Se for essa molécula aqui, com essa forma, se eu pesar 1.000 ou 10.000, vai ser essa mesma proporção. Eles vão ter a proporção fixa. Quem falou, estudou, a gente viu isso lá em Proust, não foi? Lei das proporções físicas. Quando a gente iniciou lá em leis ponderais. Beleza? E aí, depois disso aqui, a gente vai para, após isso, né? A gente vai ver o modelo atômico lá, né? Como cada átomo desse é constituído. Cada átomo desse que a gente foi vendo aqui, que a gente viu aqui na tabela periódica. Como é constituído? Eu tenho hidrogênio. O que é que eu tenho dentro desse átomo de hidrogênio? Como é que ele é? Como é que esse átomo de hidrogênio é para Dalton?
no próximo cientista, depois de Dalton, que a gente vai estudar é Thomson. Como é que esse átomo de hidrogênio é para Thomson? Como esse átomo de hidrogênio é para Rutherford, né? Como esse átomo de hidrogênio é para Niels Bohr, como esse átomo de hidrogênio é para Summerfield, entendeu? A gente vai estudar esses vários cientistas que explicaram lá, deram a sua contribuição e chamaram, e a gente estuda isso como modelo, é o modelo de como é o modelo para este cientista desse átomo aqui, de nitrogênio, de hidrogênio, seja lá qual for. É o modelo que a gente não vê o átomo, ninguém vê o átomo. Então, como é? Para estudar, eu preciso saber, pelo menos, como ele se comporta. Como ele se comporta, eu preciso saber o que tem dentro e o que tem fora dele, ou não existe nada dentro nem fora, é tudo uma coisa só. Então, cada um, para continuar seus estudos, para dar essas contribuições que vocês viram aí, Dalton, ele precisou constituir para ele fazer essa teoria, ele precisou de um modelo. Como vai ser esse modelo, entendeu? Eu só vou encerrar aqui agora com esse exercício aqui, ó, quando pergunta assim, ó, quando 96 gramas de ozônio, ou seja, aquele de O3, se transformam completamente, a massa de oxigênio comum produzida é igual a... Aí vocês acham que é quanto? Se tem 96 gramas, se ele se transforma, a massa de oxigênio comum produzida é igual a 96, porque, como eu disse, tem uma proporção fixa, independente da quantidade de gramas que você colocar aqui, ela vai se transformar e vai produzir a mesma quantidade, beleza? Então, minha gente, com isso, ele fala aqui, ó, que levando em consideração que a reação obedece à lei de Lavoisier, a transformação completa de 96 gramas de ozônio, né, forma 96 gramas de ozônio. Eu estou aproveitando de oxigênio, porque eu estou aproveitando para dizer que o oxigênio, aqui o ozônio aqui é formado por 3 átomos de oxigênio, não é isso? 3 átomos de oxigênio formando a molécula de ozônio. E qual a fórmula da molécula de ozônio? O3, ou seja, 3 átomos de oxigênio formando esse 96. Então, se eu tenho no reagente 96 para se transformar em oxigênio, se eu tinha 96, do outro lado da reação, segundo Lavoisier, eu tenho o quê? 96. Se eu for seguir Proust, já que eu tenho 96 gramas desse aqui, se eu botar 1000, 2000 lá desse, vão se repetir sempre, porque a quantidade de oxigênio aqui não vai alterar. Não é isso? Ele pergunta assim, ó, na molécula de ozônio, a massa de oxigênio não vai alterar, porque vai permanecer a mesma. Beleza? Em toda a sua transformação. Então, muito obrigado, minha gente. Espero que tenha entendido e a gente vai dar continuidade nas próximas aulas. Muito obrigado. Um beijo.